bem-vindos a mais um episódio de Não é em Direto. Hoje estamos aqui com a Ana Teresa, ela tem um canal do YouTube, por isso é Booktuber, mas também tem uma livraria e também está a começar a escrever. Eu não sei se é bem a começar, eu já a sigo há algum tempo e ela tem vindo a escrever nos últimos anos, mas também ela fala melhor convosco sobre isso. Então, olá Ana, tudo bem? Olá, tudo bem? Sim. Como está a ser a tua quarentena? Eu sinto que hoje é assim mais ou menos o dia 5490. Hoje tive que quebrar o isolamento social, tive que ir às compras e parece que estamos a viver um bocadinho de distopia, não é? Yeah. Porque é assim um bocado estranho. E o que me afligiu mais, eu acho que algumas pessoas vão se identificar com isto, é que a secção das pizzas congeladas estava quase vazia. E para mim eu confesso, fiquei um bocadinho aterrorizada com isso, porque sem pizza é que não dá. É que não dá mesmo. Eu ainda não senti, porque eu ainda não saí. Eu estou em casa desde o dia 6 de março. Há um mês, vai fazer um mês. Ok. Ou seja, desde o dia 7, porque eu saí no dia 6. E desde então, pronto, felizmente, a minha mãe trabalha num supermercado e quando foi, eles estão a trabalhar 15 dias, 15 dias de quarentena. E quando foi, ou seja, a última semana que ela esteve a trabalhar, trouxe tudo para cá, foi trazendo aos bocados, então ainda não precisamos de sair. A cena, eu estava a falar anteriormente contigo, é que nós estamos a tentar, com os bancos todos onde nós temos contas, ter acessos online, que havia sítios que ainda não tínhamos, então para evitarmos ir ao multibanco, pronto, assim, não dá para levantar dinheiro no telemóvel ainda. Mas o objetivo, pronto, e a minha mãe está muito assustada com isto porque ela acha que com toda a evolução que está a existir online, teletrabalho, aulas, os acessos ao banco e às contas todas e isso tudo, de repente isto vai gerar uma crise de desemprego porque as pessoas vão fazer tudo online, já não vai ser preciso haver ninguém aos balcões. E ela está muito assustada com isso. É assim, eu acho que realmente o online agora é uma grande ajuda e acho que realmente vai haver pessoas que vão continuar a ir para os seus empregos felizes por poderem ir trabalhar, não é? E por gostarem daquilo que fazem, mas depois também deve haver outras que dizem assim, chefe, mas eu não posso ficar mais tempo em teletrabalho. Mas, olha, afinal não gosto nada de fazer isto e vou fazer outra coisa online. Pronto, e realmente eu acho que nesse aspecto, eu acho que agora o online realmente vai abrir-nos um bocadinho a cabeça e mostrar que os trabalhos podem ser reinventados, não é? Sim, eu também acho que sim, mas depois levanta-se outra questão que é aí quando acabar a internet, não é? Porque se isto começa a parar toda a gente, como nós temos visto, não é? Nos últimos dias, eu hoje quando liguei a televisão ao meio-dia já vi que até os bombeiros que ajudam as pessoas de repente também já começam a haver infectados entre os bombeiros. Por isso isto é mesmo tudo. Eu lembro-me muito do World War Z, que é ao filme e também ao livro, e eu tenho muitas imagens presentes na minha cabeça disso, porque, tipo, sei lá, acho que a determinada altura vai ficar tudo infectado. Eu acho que nós vamos passar todos por isto. Eu gostava de passar pelo Covid, mas com ele do outro lado da rua. E gostava de não ser convidado para a festa dele. É daquelas festas que eu não quero ser convidado. E pronto, mas agora com esta cena do online e tudo, como é que tu tens uma livraria, não é? Sim, é a livraria Good Books. E pronto, eu tenho visto que a livraria está muito presente online. Tu sentes que, de alguma forma, né, eu presumo que tenhas fechado a livraria, tendo em conta que não é considerado bem essencial, o facto de teres um negócio muito presente online, isso ajuda-te, a presença do negócio online ajuda-te a manter o negócio nesta fase mais complicada? E sim, nós fechámos a livraria, portanto, o último dia da abertura da livraria foi no dia 8 de março. Portanto, foi ainda antes de haver o isolamento social, antes de se pedir aos comércios para fecharem, etc. Por uma questão mesmo de consciência. Pronto, no sítio onde nós estamos é uma aldeia e, portanto, a nossa população é muito envelhecida e, portanto, o nosso maior grupo de risco entrava todos os dias na livraria. Portanto, nós decidimos que não valia a pena arriscar nem as nossas vidas, nem as vidas das outras pessoas e então decidimos fechar logo nessa altura. Portanto,
O online, nós na altura ainda não tínhamos o site todo pronto, ainda não se podia comprar diretamente no site, as pessoas ainda tinham que nos mandar um e-mail, mas aproveitámos este tempo em que realmente começámos a ver que os negócios eventualmente iam fechar e assim no espaço de um fim de semana conseguimos fazer o trabalho de um mês e conseguimos realmente ter toda a livraria online pronta para as pessoas comprarem. E realmente isso facilitou imenso as vendas online. Nós tínhamos muito poucas, quando era 1, 2 encomendas por mês, já era uma vitória. Sim. E, por exemplo, agora no final deste mês nós conseguimos enviar ainda umas quantas, acho que foram 5 ou 6 ou lá o que foi. Portanto, foi logo assim um grande crescimento porque as pessoas realmente começaram a pedir, porque viram as livrarias físicas estão fechadas, não é? E, portanto, agora só nos resta o online. E, pelo menos por agora, tem corrido tudo bem, as pessoas têm aderido muito, muito bem à livraria online. É realmente um ramo da livraria que precisava de ser mais explorado e que vamos continuar a explorar, claro. Sim. Sim. Tu achas que eu também, a Filipa, do Filipa Books, que está em Londres e é livreira, não sei se sabes quem é, presumo que sim. Sim. Tivemos também a falar sobre isso, mas agora faço-te uma pergunta diferente, tendo em conta que é uma livraria independente. Tu achas que a crise que se avizinha, né, no pós-Covid, se nós sobrevivermos todos ao Covid, não é? Porque a gente não sabe se vai sobreviver, tu achas, obviamente que todos os mercados vão ser afetados, mas achas que a literatura vai resistir ou achas que vai entrar quase em decadência? Eu não creio que os livros vão deixar de ser importantes na nossa vida. Eu acho que eles vão ser sempre importantes. Agora, se calhar, muito provavelmente, as próprias editoras vão precisar de se reinventar a esse nível e, portanto, se calhar vão apostar muito mais nos e-books em todas as plataformas de e-books que existem, porque até agora há editoras que fazem e-books, mas só está disponível ou naquele site, ou só para o Kindle, para o Kobo, o que seja, não é? Parece que ainda há assim um sentido de exclusividade, não é? E eu acho que agora vão ver que realmente é necessário. Pronto. E depois, claro, eu espero que isto também seja uma porta para se abrir para o outro, para a outra forma de ler, que são os audiolivros, os audiobooks. Eu espero que realmente se abra agora, é apostar realmente nos e-books e depois para os audiobooks. Eu completamente convicta disso. Agora, eu utilizo sempre, acontece muitas vezes na livraria as pessoas perguntarem, mas agora as pessoas leem muito nos telemóveis, leem muito nos e-readers, mas não acha que os livros vão deixar de existir, os livros físicos? E eu digo que não. Tal e qual como, faço esta metáfora, tal e qual como os elevadores e as escadas. Sim. Continuam a existir. E usamos os dois sempre, assim. não é? Pronto, mas é uma comparação. Portanto, eu acho que os livros físicos nunca vão deixar de existir, simplesmente vamos ter outra forma de ler livros. Sim. E eu acho que isso é uma maneira de, se as novas gerações que já estão tão habituadas a mexer nos telemóveis e tudo, e que gostam e já têm mesmo esse vício, Sim. não é? Se isso for uma porta de entrada para ficarem a conhecer os livros, melhor ainda. Sim. O que interessa é ler. É verdade. E por exemplo, tu achas que não só, ou seja, para além de teres uma livraria, escreves, eu acho que tu participas no NaNoWriMo há muitos anos, e ou seja, mais do que preocupar a forma como as pessoas leem, ou como poderão vir a ler, tu achas que essa preocupação que as editoras poderão ou deverão ter no futuro vai influenciar a forma como tu, enquanto autora, desenvolves as tuas histórias, também de forma a pensá-las com uma estratégia quase de promover uma maior interação, mesmo de ser uma experiência de leitura quase exclusiva? Sim, e assim, eu acho que eu já não sei qual é que foi o autor que disse isto, provavelmente mais do que um, mas escreve como se ninguém estivesse a ver, porque ninguém está a ver. Sim.
Pronto, acho que até foi o Dan Brown num dos cursos de escrita dele. Ok. E eu escrevo muito à base disso. Eu escrevo primeiro tudo para mim, porque eu quero que o livro seja aquele livro que ainda não está no mercado e que eu gostasse de ler. Uhum. Agora, eu acho que as editoras vão ter que ter muita atenção a uma coisa aqui e que no mercado português ainda não vemos muito, que é o indie publishing ou até mesmo o self-publishing. Uhum. Ou seja, em que o próprio autor faz o seu próprio marketing, publica o seu próprio livro e ele investe no seu próprio livro e depois fica com os seus lucros todos para si e não é apenas uma margem de 5% Sim. paga uma vez por ano. Ok. Pronto. Portanto, eu realmente acho que as editoras têm que top up their game, não é? Têm que tomar mais atenção a isso, têm que estar mais na vanguarda, não é? Sim. E estar muito, muito atentas a este tipo de maneira de publicar os livros, porque o que é que acontece? As pessoas compram a um autor e esse Sim. autor está inteiramente responsável pela publicação do seu livro, não vão comprar à editora. Não é? Certo. E portanto eu acho que realmente tem que haver mesmo aqui, as editoras têm que mostrar que realmente são boas editoras para aquele autor. E portanto muitas vezes são os autores que têm que estar ali a bater às portas Sim. e à procura, não é? De uma editora que por acaso lhes dê uma oportunidade. Acho que também tem que se fazer o contrário. Sim. Sim. Até porque eu acho que vivemos, que até era este assunto que ia puxar agora. Eu estou sempre a encavalitar cenas, estou a pensar em muita coisa. Ou seja, de alguma forma, possíveis influenciadores, não é? Sejam eles literários ou de uma outra parte qualquer, eles são convidados, muitas vezes, youtubers grandes, instagramers, são convidados para fazer um livro. Tu achas que isso vai aumentar? Porque de repente são praticamente a forma, porque imagina, vou falar nos youtubers grandes, portugueses, não é? Eles vendem, o público-alvo deles são miúdos, os miúdos pedem aos pais, os pais compram-lhes o livro. Tu achas que vai haver, ou seja, o oposto do que tu estás a dizer, não é? Tu achas que se calhar pode haver aqui um crescimento dessa literatura mais focada, ou seja, ou que deriva do entretenimento que resistiu a esta época? Percebes o que eu quero dizer? Não sei, nem eu próprio sei se estou a ser esclarecedor. Sim, sem dúvida. Eu acho que, por exemplo, hoje em dia, vamos lá ver, encontrar o género literário que nós realmente gostemos demora tempo. Sim. Não é? Pronto. E é claro que se eu sigo aquele youtuber e eu gosto muito do trabalho que ele faz, é claro que fico muito mais inclinada para comprar um livro que foi ele que escreveu. Ou que diz que foi ele que escreveu. Pronto, sim. Isso é outra coisa. E portanto, é claro que, especialmente os mais jovens, que ainda não descobriram bem o que é que realmente gostam, ficam muito mais inclinados para isso. Mas eu acho que não deixa de ser uma estratégia de marketing e que, portanto, ou depois reinventa-se, ou então depois também cai por terra e as pessoas cheguem para a próxima tendência. Eu acho que no Brasil, como tu disseste, realmente isso correu muito, muito bem e vê-se essa influência no mercado livreiro cá, não é? Por exemplo, estou a pensar, por exemplo, na Kefra, que ela publicou o primeiro livro. Sim. E havia fãs portugueses a dizer, então e quando é que o teu livro chega a Portugal? Eu sou desse, eu tenho o primeiro, comprei esta semana por acaso. Pronto, e portanto estás a ver, o que é que aconteceu aqui? À parte, o que é que aconteceu aqui? O público pede, a editora faz. Sim. E portanto isso é também muito importante. Mas eu acho que em relação aos youtubers e booktubers, o que seja, acho que ou o livro é mesmo muito, muito bom e realmente tem aquilo que o público-alvo deles quer, não é? Sim. Ou então depois acaba por cair no esquecimento das pessoas. Sim. Mas imagina, por exemplo, agora tu lês imenso Sarah J. Maas também. Porquê é que tu achas que falhou tanto em Portugal? Olha, falhou muito por uma coisa. Primeiro tudo, está mal traduzido. Okay. Eu tive que fazer um trabalho para a faculdade em que tinha que analisar as primeiras 50 páginas de um livro
E minha nossa, aquelas primeiras 50 páginas, olha, existe uma frase no livro em inglês que não está traduzida, portanto isto foi mesmo falha do revisor, do tradutor, quando esteve a rever o trabalho não reparou nisso, e depois mudanças de... Ai, aquilo era uma coisa... Olha, eu escrevi tipo assim quase uma tese, só por causa daquelas 50 páginas. Mas acima de tudo, acho que quando o primeiro livro foi lançado em Portugal, já estávamos no 4º livro em inglês, se eu não estou em erro, e a autora já tinha lançado, entretanto, ou estava prestes a lançar o Aquatar, e portanto eu acho que já foi muito tarde para o mercado português. E as pessoas que podiam ler em inglês, leram. Sim. Mas, por exemplo, o Aquatar poderia ter resultado cá. Aquatar é um livro que pode resultar muito bem. Eu não tiro a esperança, eu digo, pode resultar. Editoras, por favor, apostem. Eu acho que... Eu comecei a ler Aquatar em inglês e não gostei porque, pronto, achei muito complexo e logo a primeira cena é muito bosque e, pronto, foi cansativo, e de ser tão cansativo eu estar constantemente a ir procurar informação ou a tradução, não é, das palavras que eu desconheço, acabei por não ir. Mas, por exemplo, o The Wicked Prince, acho que é assim que se chama, ou The Cruel Prince, é assim. O segundo é que é The Wicked King, ou uma cena assim. É, exato. Ou seja, eu peguei, ele foi lançado cá agora e eu comprei 2 dias após o lançamento, full price, na Bertrand. E penso mesmo que saiu agora o último. As pessoas em Portugal, tipo, quem queria ler se calhar já leu. Ou seja, eu percebo o lado da editora, que é uma aposta, mas as apostas se calhar também são um bocado tardias cá. Sim, eu acho que o nosso mercado sofre muito disso. Por exemplo, um livro, é claro que é assim, do ponto de vista da editora, comprar os direitos de autor, não é? Isso demora porque é negociações. Traduzir para aí uns 4, 5 meses um livro de cerca de 90, 80 mil palavras, não é? Sim. Depois, e atenção, isto é em tempo recorde para um tradutor, não é? Sim. Pronto, portanto, há tradutores que traduzem mais depressa, outros mais devagar, não é? E depois também tem a ver qualidade, revisão, segundo capa. Tu, o Trono de Vidro, não é? Deve ter sido daqueles recordões mesmo. Ai, que horror. Eu acho que é melhor nem falar do assunto. Primeiro de tudo, a rapariga não era tradutora. Ela era autora, a sério. Vão ver. A rapariga não é tradutora. Ela formou-se em marketing, ou lá o que foi, e depois está a viver noutro país. E atenção que isto é importante, porque viver noutros países para os tradutores há clientes que recusam por completo, porque a influência da outra língua é muito forte, não é? E é mesmo influência, não há como negar isso. Sim. Pronto. E depois foi porque ela tinha escrito um livro e, portanto, foi assim, enfim, pronto. Okay. Portanto, ela nem sequer era tradutora de profissão, com todas as ferramentas que são necessárias para um bom tradutor. E, portanto, e depois... estávamos aonde que agora já me esqueci? Estávamos, ou seja, o tempo recorde de ser estavas a dizer da tradução. Sim. Pronto, um tradutor, só, não sei se as pessoas têm essa noção, mas um tradutor em média traduz cerca de 2.000 palavras por dia. Ok. Pronto, essa é a média. Depois também depende se é mais específico, menos específico, etc. Pronto. E portanto, vamos lá ver, um livro de 80 mil palavras, não é? Traduzir 2.000 por dia, pronto, sim, 80 dias, não é? Pois, exatamente, pronto, portanto Não, a traduzir 2.000 a dar 40, a dar um mês e qualquer coisa. 40, é um mês e qualquer coisa. Eu é que percebi 1.000 primeiro. Depois revisão, sim. Depois a revisão do revisor. Ok. Pronto, portanto é todo um trabalho muito, muito complexo em si. E depois é marketing, é paginação, é capas, portanto... Ao todo, mesmo que uma editora dissesse assim que o livro sai, eu quero esse livro... Sim, demoraria um mês. Mas, por exemplo, imagina, eu vejo pela HarperCollins que lançou Destinos Divididos num lançamento mundial, percebes? Ou seja, foi aquele dia. Porque é que isso é porque já compraram os direitos anteriormente. Sim, e no caso da HarperCollins era tudo, não é? Mas, ou seja, porque é que não podem... No caso da Paula Hawkins, né, também foi... O segundo livro foi lançamento mundial. Porque é que tu achas que existe, se calhar, ainda tanto medo
em fazer esse tipo de apostas. Obviamente que os lançamentos mundiais são lançamentos caros, não é? É caríssimo. E é uma coisa que tu tens que saber que vais lucrar. Mas, no caso da Paula Hawkins, era certo que eles iam lucrar. Mas, ou seja, porque é que achas que existe tanto medo de ir logo? Ou seja, no caso da Sarah J. Maas, né? Vai lançar agora uma série nova, lançou o Crescent City, né? O Crescent, olha, está aqui. Pronto. Está aqui o Crescent City, já. Se já tanto em Portugal se fala em Sarah J. Maas, se já tanto... Se as pessoas gostam, se pedem tanto, porque é que ninguém se lembrou de lançar o Crescent City logo? Sim, até porque é um género literário diferente do Throne of Glass e do ACOTAR. Isto é uma fantasia para adultos, não é? Portanto, já entraria mais dentro do género da Guerra dos Tronos, por exemplo. Pronto. Mas é realmente é complexo. Eu acho que é muito porque as editoras têm muito medo. Eu acho que é a única justificação. Então andam mais fechados e andam a dormir. Pronto. Mas acho que sim. E acho que acima de tudo, nós estamos a falar aqui, por exemplo, do Príncipe Cruel, da Sarah J. Maas. Também, por exemplo, a Top Seller também lançou o ano passado o Intocável. Sim, eu estou a olhar para ele e lembrei-me disso. É, exatamente. E temos aqui estes 3 livros encaixam-se num género literário que é um nicho em Portugal, que é a fantasia. Sim. Pronto. Brandon Sanderson, por exemplo, também foi a mesma situação. As pessoas não compravam os livros, a editora não voltou a apostar. Porque mas Brandon Sanderson esgotou os livros que tinham sido publicados, houve mais edições, ou seja, houve procura. Eu lembro-me que quando que eles fizeram uma vez uma promoção qualquer e eu queria mesmo escolher o Império Final e não havia, liguei para a editora e eles disseram estão a ser livros com muita procura. Ou seja, percebes? Depois a informação que tu tens ao telefone é diferente da informação que existe online, ou seja, tu nunca sabes. Eu falo sempre de uma coisa que é, neste momento existe muita gente a ler jovem adulto. E há uma série do Brandon Sanderson, que é aquele dos super-heróis, não sei se sabes qual é. Eu sei que no Brasil o primeiro é o Homem de Aço ou qualquer coisa. Eu vi imensa gente a falar disso, mas é tipo... É de super-heróis. E até o YA. E a cena é, de repente está-se a ler tanto IA, porque é que a malta das editoras não pegou nessa série do Brandon Sanderson? O Game of Thrones é tal situação. Eu acho que muita gente comprou os livros, mas nem leu. Pois, exato. Sim, é verdade. Eu sou um caso desses. Comprei quase a coleção inteira e só li os primeiros 4. Mas acho que também pode ter a ver com uma questão. Por exemplo, não se publicar mais Sarah J. Maas, não se publicar mais Brandon Sanderson... especialmente o Brandon Sanderson, porque a série de emergência continua a publicar os livros dele, pode ter a ver com direitos de autor. Sim. E aquela editora não querer ceder os direitos de autor a outra editora, que pode acontecer. Pronto. Mas realmente quem ficam a perder no fundo são os leitores. E as editoras. As editoras também ficam porque não vendem os livros, não é? Sim. Mas acima de tudo são os leitores, porque há muitos bons livros no mercado lá fora e que cá não chegam. Sim. Nós nem fazemos a mínima ideia. Mas depois também tens o contrário, porque há um livro, por exemplo, que é uma extra. Não sei se ouviste falar, o livro tem capa vermelha. Eu li-o, aquilo é intragável, é péssimo. Eu chorei a ler de tão mal que é. Quem leu comigo, que nós fizemos uma leitura conjunta, odiou mesmo, porque aquilo não tem ponta para onde se lhe pega. Aquilo eles apresentam quase como uma mulher que trabalha numa leiloeira de arte e depois tipo tu começas e entras numa cena à arte e tal, até é fixe, mas depois tipo aquilo é tão mau. Eu dei uma estrela pelo esforço que a autora fez teve a escrever o livro, porque pronto, dedicou-se, porque aquilo é mesmo, não leva a nada. E queres saber a melhor? Saiu o segundo livro em Portugal, o Domina. É porque vendeu muito. Percebes? Tipo, não sei, eu principalmente eu acho, no Brasil chegou a haver uma coisa, eu sigo muito o mercado brasileiro, os gringos, como eles dizem, né, os americanos, eu vejo uma coisa ou outra, mas é tal situação, a diferença do mercado é tanta que depois tu começas a dedicar quase ao mercado americano, nem queres saber do mercado português, porque tipo, eles estão léguas à frente. Claro, eu vou explicar uma coisa. Primeiro de tudo, só para esclarecer as pessoas que ainda não saibam isto, mas
tops das livrarias, das FNACs, das UCs, das Bertrands são pagos. Pronto, o livro está no top porque a editora o paga. Ok? Muito raramente verão um livro no top das livrarias normais, comuns, que nós todos consumimos, em que realmente o livro tenha lá chegado porque as pessoas compraram-no muito. Isso não existe. Já eu trabalhei numa livraria normal, tradicional, e os tops eram sempre diferentes e às vezes o livro ainda nem sequer tinha saído e no dia a seguir já estava no top. E mesmo com pré-vendas, o público cá em Portugal ainda não faz o número de pré-vendas necessárias para o livro estar no top de todas as livrarias. Portanto, muita atenção a isso, destaques, etc. É tudo pago. Pronto. Acredito. Portanto, quando as pessoas dizem assim, eu não gostei nada deste livro, mas está no top, toda a gente leu, toda a gente gostou, não é bem assim. Não é bem assim. Sabes que eu sinto muito isso. Pronto, se calhar eu venho de outra cena, ou estou num nicho completamente distinto, mas já percebeste, quase certeza, que toda a comunidade literária, ou não, ou mesmo, sei lá, mesmo outras pessoas que eu conheça, os autores que teoricamente toda a gente lê, Pedro Chagas Freitas, Raul Minhalma, Afonso Noite Luar, toda a gente leu, mas depois já se venderam não sei quantos 1000 exemplares, e depois tu falas com as pessoas, não li. Percebes? Tipo, parece que ninguém leu aquilo. Tipo, pronto, eu falo, já estive em eventos com o Pedro Chagas Freitas, com algumas pessoas. Mas já estive em eventos com o Pedro Chagas Freitas em que estava lá eu. Percebes? Ou seja, de repente tu pensas, será que isto vendeu mesmo? Será que não vendeu? Será que é pela posição online? Porque eu, honestamente, eu gosto muito do trabalho do Pedro Chagas Freitas, tenho 2 ou 3 livros dele. Se me perguntares se os li na íntegra, não os li ainda na íntegra. Folheei e isso, mas não os li na íntegra. Mas é tal situação que eu penso mesmo que é, será que isto que aparece na capa, mais de 60.000 exemplares, é verdade? Será que isso também não é de uma cena que tu pensas, não, quando eu vou pagar, agora que me dizes que os tops são pagos, eu não fazia a mínima ideia, mas imagina, eu vou pagar para este livro estar no top, por isso quando estiver no top, convém já dizer aqui mais de 60.000 exemplares vendidos, porque assim as pessoas vão olhar, é bom. Ou se calhar, imagina, isto aparece, eu acho que agora no último livro do Raul Minhalma, uns 60.000 ou 600.000, não sei, se calhar estou a exagerar, não faço a mínima ideia, não prestei atenção. Mas se calhar é a junção dos livros todos deles. Mas ao mesmo tempo, tu pensas assim, ele já lançou para aí 5 livros. Tu podes ser muito fã, mas tu não vais ler assim 5 livros do mesmo autor tudo seguido. Ainda por cima tu nem és leitor assíduo. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Sim, eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu comecei a reparar, mas isto foi só por mim, é que muitas vezes os livros traduzidos dizem assim, New York Times bestseller, não é? Agora, resta saber, se estava no primeiro ou no 10º lugar. E se esteve lá uma semana ou 10 semanas. Sim. Não é? Pronto, porque chegar a best-seller do New York Times nos Estados Unidos tem que se comprar, claro, a nível do país. Mas depois é preciso saber se chegou lá porque realmente saiu, fizeram um bom marketing, mas depois as pessoas não compraram mais e portanto fica lá só durante 1 ou 2 semanas, não é? Ou então se realmente as pessoas continuaram continuamente a comprar ao longo de várias semanas. Pronto, portanto é muito marketing das editoras e sim, por exemplo, agora que falaste do Afonso Noite Luar, eu lembro-me quando o livro dele saiu, ele foi logo para o top, não estava no número 1, estava tipo 8 ou 9, lá o que era, e as pessoas chegavam lá e compravam logo. Porquê? Porque era logo a primeira coisa que viam quando entravam na livraria, não é? E portanto acho que é preciso ter-se muita atenção a isso. Por exemplo, o Tatuador do Auschwitz está há anos, já para aí 2 anos no top. Como é que é possível? Como é que é possível? Assim, eu acho que, pronto, se calhar livros da Segunda Guerra Mundial saem com uma facilidade cá
que eu não faço a as mínima pessoas ideia. interessam-se muito, sim. Não sei se é só cá, se é deve ser no geral, não é? Porque os que chegam cá foram traduzidos, não é? Mas, não sei, imagina, há um livro que me deixa muito, muito triste, eu até duvido que vá ser editado cá, mas foi o Children of Blood and Bone. É que eu estou a ler em português e estou a pensar que em português ficou Filhos de Sangue e Osso. E ele saiu cá na mesma altura em que saiu no Brasil, ou seja, deve ter havido uma venda de direitos conjunto ou qualquer coisa do género, não faço a mínima ideia. Mas eu fico mesmo triste, porque o livro teve imenso tempo, eu nem sei se agora já não está porque já saiu o segundo, mas o livro esteve muito, muito, muito tempo na lista de best-sellers do New York Times e basicamente agora saiu o segundo. E cá teve uma boa adesão, não foi? Eu acho que sim, eu tive essa sensação. Sim. Mas eu duvido que eles editem o segundo. Eu ia dizer o último, mas é o segundo. Porque... E depois é assim, é que eu tenho algumas dificuldades a ler em inglês. Já li do Adam Silveira o They Both Die at the End. Pronto, se calhar é uma linguagem mais próxima, mas fantasia e eu acho que nem me aventuro sequer, porque... Por exemplo, por exemplo, quando trabalhava na livraria tradicional, não é? Todos os dias eu vendia um livro do José Rodrigues dos Santos e um livro de Guerra dos Tronos. Pelo menos um, não é? Agora, explica-me como é que esses livros nunca estavam nos tops. Porque vamos lá ver, era uma livraria que tinha realmente esse top, não é? Agora multiplica isso por todas as livrarias espalhadas pelo país, não é? Em que normalmente as pessoas desse género de livros têm sempre os mesmos hábitos de compra, não é? Sim. Como é que esses livros nunca chegavam lá? Portanto, realmente dá para questionar e, acima de tudo, dá para os leitores tomarem essa atenção, não é? Porque os leitores não deixam de ser consumidores quando compram numa livraria. Sim. Terem essa atenção e querem ler o que acabou de sair, vão aos tops, querem ler uma coisa que realmente gostam, veem o top e desviam-se e vão para o que gostam, não é? Eu percebo. Agora, pronto, não, há coisas que realmente eu não fazia ideia, mas pronto, eu ia te dizer em relação ao Children of Virtue and Vengeance, que é o segundo, eu em inglês eu nem sequer me atrevo, porque se ele sair cá, eu vou ler, certamente, e eu acho que toda a gente deve ler o primeiro, não sei se já leste. Nunca li, mas porque eu li a sinopse e não gostei. Então... tu gostas muito de fantasia, por isso eu acho que tu vais adorar, porque é muito bom. Esse, por exemplo, imagina, esse e o Três Coroas Negras, eles lançaram um Trono Negro. Eu acho que o Três Coroas Negras, pelo menos do que eu vi online, teve muita repercussão, a malta aderiu, e eles lançaram o segundo, mas eu duvido que lancem o terceiro. Eu posso estar enganado. Eu estou à espera que lancem o terceiro para depois comprar a trilogia cá. Pronto, eu tenho aqui o terceiro e porque eu morro de medo de ter uma coleção incompleta na estante. Mas eu acho, eles até já são 4 livros agora. Mas eu tenho assim muito medo que eles não publiquem o último. Por exemplo, imagina o Rainha Vermelha, toda a gente que eu conheço e com quem falo já leram e odiaram, ninguém gostou. No entanto, saiu tudo. A Rainha Vermelha é um livro um bocado estranho. Eu tenho ali o terceiro ou quarto, lá o que é. Eu já nem sei, porque a história é tão banal para mim que eu nem sequer me lembro muito do enredo. Até porque aquilo não tem muito enredo, aquilo basicamente é guerra. Pronto. E, portanto, desenvolvimento de personagens zero e pronto. E então eu confesso que achei também um bocado estranho terem lançado todos. Sim. Porque... Pronto, é assim uma fantasia um bocado estranha. Pronto, é a única coisa que eu consigo dizer. Pronto. Não sei, eu não vou desenvolver muito esta conversa porque com a Carolina nós já falamos sobre isto. Já falaram. Mas pronto, era outro que fico muito triste, que acho que é Distopia aos Imperfeitos, da Cecília Ahern. Não sei se é assim que se diz o nome dela. Não sabia que ela tinha um Distopia. Cá saiu o primeiro, eu só soube quando saiu cá também. Ainda não li,
porque, pronto, assim, eu acho que também o nosso objetivo, né, enquanto influenciadores literários, é também, de alguma forma, dar uma volta no mercado. E, por exemplo, imagina, a Top Seller lançou A Maldição do Vencedor e O Beijo do Vencedor, mas não lançou o último. Ou o último é que é o beijo. Espera aí, qual é? Olha, não te sei dizer, por acaso não te sei dizer. Eu ia tentar ver, mas está tapado, por isso não dá para ver. Mas olha, não sabes é, o que era mesmo bom? Era as editoras pegarem nesses epic fail, estás a perceber? E admitirem o erro e depois, em vez disso, dizerem assim, ok, então vamos apostar no nacional. Era uma boa ideia, porque ao menos assim a culpa ficava só em território nacional, digamos assim, sim, não é? Porque se têm tanto medo de apostarem em autores estrangeiros, têm aqui autores portugueses e não precisam estar a pagar os direitos de autor que são um balúrdio, não é? Okay. Portanto, é uma opção que têm, não é? Mais económica. Agora que estamos nesta altura em que vai faltar muito disto, não é? Acho que vai, acho que não vai. Não, eu acho que o mercado livre já está a receber muitas quebras, não é? Mas, por exemplo, eu nunca vi tanta gente a receber encomendas da UC como tenho visto estes dias. Sim, porque compravam nas livrarias físicas. Sim. Porque mas nós... Assim... Vamos lá ver, por exemplo, a Good Books é uma livraria física, não é? Mas que agora está no online. E realmente no online motiva muitas pessoas a comprar. Não é? Pronto, porque agora não se podem deslocar à livraria. Mas sim, todas as pessoas que nós já tínhamos clientes habituais na livraria física não estão a comprar online. Ok, ou seja, é sempre... É. Não é sempre ganho-ganho, é sempre uma balança. Sim. Pronto. Portanto... Sei lá, eu até no geral... Eu vejo muita gente a fazer encomendas na UC, eu próprio fiz. Eu acho que nunca vi tanta gente a encomendar na UC, fica assim, todos os dias é imensa gente. E pronto, eu até acredito que percebo que vai sofrer, mas ao mesmo tempo eu estou a ver isto um bocado como se pusermos do ponto de vista da aviação, ou seja, as companhias aéreas, eu recebi imensos e-mails de voos que baixaram de preço e já te estou a deixar comprar para o inverno do próximo ano. Mas a preços baixíssimos, tipo voos extremamente baratos. E eu acho que isto vai acontecer exatamente nos direitos literários. Vai acontecer em tudo, vai ser uma consequência no geral. E acredito que, por exemplo, imagina, agora eu falo do caso do Vencedor, porque penso, eles lançaram A Maldição do Vencedor e O Crime do Vencedor, que é o segundo. Eu vim aqui verificar, O Beijo do Vencedor é o último. E faltou o último. E eu pensei assim, será que se de repente começarmos a ler todos estes livros, que tipo comprarmos, aderirmos e comprarmos estes livros que ficaram encalhados, será que eles desencalham? É uma pergunta muito pertinente. Sim, eu acho que eu também já pensei nisso com a saga do Trono de Vidro, não é? Eu comprei os 2 primeiros livros para apoiar a editora. Sim. E eu quero ser a vossa maior cheerleader da Sarah J. Maas. Eu fiz isso com Adam Silveira, porque eu já tinha em inglês e olha, o E Se Fôssemos Nós, o What If It's Us, também já tinha em inglês e eu fui comprei no dia de lançamento no continente. E, por exemplo, o Intocável, da Tahira Mafi, eu já tinha ouvido muito falar da série, da saga dos livros, não é? Mas quando eu fiquei a saber que o livro ia ser lançado em Portugal, eu pensei assim, não, eu não vou comprar em inglês, eu vou comprar em português. E olha, assim que eu acabei o livro, mandei uma mensagem ao Top Seller, quando é que vem o próximo? Pronto. Eu também acho que é um livro que teve muita adesão. Sim. Epá, e eu realmente espero que publiquem o segundo, porque eu comprei o primeiro. Sim, eu também queria. Tu o que é que tu achas em relação a essa série, assim do que tu vês? Eu acho que é uma fantasia boa. Eu acho que o primeiro livro tem muitas falhas, mas como me disseram que o primeiro livro é o pior deles todos, sim, então eu mantive as expectativas muito baixinhas e acabei bastante surpreendida, não é? Agora, aquele triângulo amoroso não há ninguém que o aguente, pronto. Mas essa é a minha opinião,
Por exemplo, com o The Infernal Devices da Cassandra Clare, toda a gente adora aquele triângulo e não sei o quê, e eu não gostei. Pronto, eu gostei mais do próprio, da mecânica dos anjos, não é? Que estavam ali, e aquelas coisas todas más que aqueles vilões estavam a fazer, mas aquele triângulo amoroso eu fiquei, pronto, ok, sim, mas passa à frente. Pronto, portanto, eu por acaso acho que também tem a ver muito com o facto de já ter passado por muitos triângulos amorosos nos livros, não é? E depois, eventualmente, acabam por se tornar um bocadinho secantes, não é? E sem piada alguma. Mas gostei muito da maneira como aquele triângulo se resolveu. Acho que foi bastante criativo. Acho que aplaudo muito isso. Mas, de resto, não gostei muito. Pronto, e toda a gente adora. É uma unpopular opinion. Sim, mas achas que do que tu viste da malta, da adesão da malta, tu achas que vai continuar a ser publicado ou achas que vão desistir? Tendo em conta que já há tanta gente a ler em inglês essa série. E é que tu tens... imagina, tu aqui tinhas uma opção. Eu não sei se lês readers, se lês books, mas... Ou seja, tens uma opção que é ler o segundo, esperar que a editora lance, ou de repente tu podes comprar todos, ou em brasileiro, ou em inglês, ou em espanhol, que eu também sei que lês em espanhol, e já não precisas de esperar. Sim, eu acho que a espera é a coisa pior de todas, não é? Porque o primeiro volume do Intocável saiu há quase um ano, não é? Faz um ano em julho. Maio do ano... Foi em maio? Foi maio ou junho, foi algo assim do género. Não, eu acho que foi julho, porque em junho saiu No Final Morrem os Dois, eu acho. Então pronto, então deve ter sido isso. Mas estás a ver, está quase a fazer um ano e ainda não há previsão de quando vai sair o segundo. E isso assusta-me um bocadinho. E como livreira, eu às vezes tenho muita vontade de ligar para a editora e perguntar: olha, quando é que sai mesmo o segundo? É que eu preciso de saber. Pronto, eu fiz isso com o livro da Colleen Hoover, que vai sair. O Sempre Tu, né? Ou Tu Sempre, ou uma coisa assim. Sim, eu estou tipo, eu não aguento, eu vou ter que perguntar. Ainda por cima eu estava numa de orientar posts e trabalho e isso tudo para a livraria. E eu mandei mesmo um e-mail e depois isto aconteceu e todos os lançamentos foram adiados. Sim. E então fiquei com um bocadinho de pena. Mas enquanto livreira eu tenho sempre esta curiosidade. Não sei se já ouviste, isto foi uma ideia da Raquel da Rachel's Books. Ela tem uma teoria que o Afonso Noite Luar e o Raul Minha Alma são o mesmo autor. Sim, e acho que são. Pronto, e a minha vontade é de mandar um e-mail à presença e perguntar-lhes: olha, como livreira, por favor digam-me, por favor. Só que depois a coisa chata é que eu não posso partilhar com ninguém, não é? Certo. Eu já pensei fazer de outra maneira, que eu já pensei em comprar um livro dos dois, né? Um livro de cada um deles, e levar para o Raul Minha Alma assinar. Tipo numa sessão. E ver se ele caía. Tipo Raul, não há como. Não sei, é porque a forma de escrever é tão idêntica, eu acho, só que um é erótico e quase pornográfico e o outro não. É super romântico. Pois, mas é no fundo, a forma de escrever. São dois lados do mesmo género, não é? Pronto, yeah. Mas eu quando li aquela teoria eu fiquei, mas isto pode ser mesmo verdade. Sim. Mas então... tu vês há uma fotografia do Raul Minha Alma que ele está sem máscara e depois há uma que ele está com máscara, a camisa é a mesma, a posição é a mesma, é tudo igual. Tudo igual. Meu Deus. Pronto, Raul Minha Alma, foste desmascarado. Juro-te. Eu posso estar a cometer o erro da minha vida, mas eu tenho quase certeza. E eu não... Pronto, eu nunca li nada deles, de nenhum dos dois, mesmo que sejam um só. Nunca li. Há uns anos tinha uma ideia de desenvolver um romance erótico, já estava alinhado e tudo, e queria ler Afonso Noite Luar para perceber quase até onde é que eu podia ir, para perceber, porque eu li 50 Shades e aquilo entrava muito no sadomasoquismo, e eu não queria... Nada a ver, já li outros desse género, mas eram todos romance histórico, não é? Mas eram assim, tinham sempre assim momentos muito calientes, não é? Mas nada a ver, acho que realmente as 50 Sombras foram importantes porque acho que apresentaram muito esse género literário, não é? Mas acho que também há livros muito bons por aí desse género em que se
em que são mais bem escritos. Pronto. Sim, eu acho que de certa forma o 50 Shades veio também dar outra visibilidade a esse tipo de práticas que eram consideradas tabu. E ainda são, não é? Ainda são, sim. Mas é isso. E pronto, acho que com 50 Shades podemos assim acabar aqui o nosso episódio de Não É Indireto. Muito bem. Acho muito bem. Pois que já vamos em 45 minutos. Por isso, malta, espero que tenham gostado deste episódio com a Ana. Espero que tenham também gostado de descobrir estes segredos do mercado editorial que eu desconhecia e provavelmente muitos de vocês também. E pronto, nós vemo-nos então no próximo episódio de Não É Indireto ou então num outro vídeo qualquer.